Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero dar uma introdução, uma breve introdução. Eu gostaria de chamar a tua atenção para o comentário. Todos os dias nós fazemos um comentário, todos os lives temos um comentário fixo, onde está no início, onde nós dizemos que nesta série de mensagens Deus nos revela o plano original para a sua igreja, que é de habitar no nosso meio. Amém. Aleluia. Então, Deus não tem um plano para ti, religião, como rituais e ritos humanos, mas, como diz a palavra, se fez homem e habitou no nosso meio, e vimos nós a sua glória, para que os homens também se tornem na palavra, como a palavra, e então o mundo veja a glória de Deus na igreja. E assim, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, para que Deus habitasse no nosso meio. Então, creia na palavra de Deus, creia naquilo que o Senhor está a falar contigo. Entenda isso, o Senhor está a falar contigo nessa noite. Muitas das vezes nós descartamos o facto de Deus estar a falar conosco, ouvirmos a palavra de Deus. E muitas das vezes nós assumimos ou associamos que Deus esteja talvez a falar com a pessoa que não está aqui, não é para mim, quem sou eu para que Deus fale comigo. Na terça-feira eu falei algo muito importante, muito profético e muito relevante para a nossa realidade. A Bíblia diz em Isaías 46, verso 10, que o Senhor, no princípio da nossa comunhão com Ele, Ele nos revela aonde Ele vai nos levar e aquilo que nós vamos, como seremos um instrumento nas suas mãos. E olhamos para o apóstolo Paulo, que nessa noite também provavelmente iremos, se o tempo nos permitir, olhar para o apóstolo Paulo e analisamos algo muito interessante. Vemos que Deus falou com ele que ele era um vaso escolhido, não obstante o passado dele. Então Deus pegou nele no momento em que ele estava no pecado e mostrou o que ele faria, o que Deus faria com ele e faria através dele. E então depois Deus disse que o conselho de Deus seria firme, não poderia ser abalado, era inalterável. E a vontade de Deus se cumpriria. Então eu quero te dizer isso nessa noite, que você se encoraje a ouvir essa palavra. Por quê? Porque foi Deus quem descreveu o seu propósito, o seu plano original para a sua igreja. Diz no livro de Efésios que Deus ordenou que a sua multiforme, a sua diversa manifestação da sua sabedoria fosse demonstrada pela sua igreja, para que fosse vista pelos principados e potestades. Então, o plano original de Deus é que Deus se manifeste sobre a sua igreja, através da sua igreja. Então, nós ouvimos nos dias de hoje, até estamos muitos de nós desiludidos e chocados com aquilo que muitas das vezes é feito, é falado, acontece em torno da igreja. Mas eu quero te dizer que a igreja não é um lugar de pecado, a igreja não é um lugar de vergonha, de escândalos. Antes, entendemos que homens corruptos entraram dentro da igreja, corruptos moral, espiritualmente, entraram para dentro da igreja e cada um fazendo aquilo que bem quer, mas a Bíblia nos instruiu para atentarmos para o seguinte, que em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar. Então, nesta série de mensagens, vamos dar continuidade a muitos ensinos que você já foi ouvindo, lançados fundamentos. No início, há uns meses atrás, terminamos o fundamento da fé cristã. Falamos do batismo, falamos do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, doutrina de batismos, a imposição de mãos, juízo eterno e alguns outros ensinos que nós fomos aprofundando, que é mesmo para ter-se lançado os fundamentos para que você não diga somente que não, agora eu conheço ou creio, mas na realidade não ter o fundamento. Então você sabe porque que você tem fé. Você não tem fé porque você decidiu acreditar. Não, nós temos que entender que a palavra veio a nós e é mesmo a palavra de Deus que produz então a fé, produz o entendimento e é essa esperança que nos leva à obediência da mesma fé. Amém? E amém. Glória a Deus. Então, nesta noite, eu vou começar as próximas 5 semanas no mínimo, nas próximas quintas-feiras no mínimo, nós estaremos a olhar profundamente para a questão do propósito original de Deus em habitar no nosso meio e como Deus implementa esse propósito. Era muito simples. É muito simples nós entendermos isso. Basta lermos o livro de Efésios e compreendermos
de imediato, mas ele não é tão literal assim, porque muitos de nós temos uma compreensão sobre a igreja, sobre apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, que pode não ser coerente com as escrituras. Então, nós vamos fazer isso, olhar para esses pontos, olhar para essas questões. A Bíblia diz: vós estáis limpos por meio da palavra que vos tenho falado. Então, o objetivo é, por meio da verdade, do ensino da palavra, limpar-se ideias erradas, remover-se ideias erradas, para que a gente possa então progredir naquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós, para a sua igreja. Eu quero começar nesta noite com uma notícia. Foi chegado a mim uma notícia que foi, não sei a data, mas creio deve ter sido recente, em que num vídeo, eu até, se fosse possível, eu iria passar essa peça da televisão pública, e gostaria, não sei se é possível, se os irmãos da parte técnica ainda, se me disserem, ou se me derem um ok, então certamente nós iremos fazer. É num espaço de 2 minutos. Eu gostaria que vocês, se fosse o caso, é possível? Eu vou fazer uma partilha aqui rápida para que a gente possa então ter isso no ar. E eu quero evidenciar esse pequeno detalhe para que a gente possa ter realmente lucidez no que toca às Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, enquanto isso, nós vamos olhar para o livro de Efésios, capítulo 4, enquanto vai se preparando para que a gente esteja apto para pôr esse programa no ar. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, no versículo 8, nós lemos. Efésios 4, no versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é senão que também antes tenha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns, falando dos dons, para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Com o objetivo, verso 12 diz, querendo aperfeiçoar os santos, para que os santos exerçam a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós temos aqui um entendimento que a edificação do corpo de Cristo corresponde a todos os santos que são instruídos para a obra do ministério. Então nós temos aqui os apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, cujo objetivo é edificarem o corpo, de tal modo que o menor dos santos possa estar apto para exercer a obra do ministério. Então vou repetir, Deus deu apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, com o objetivo deles edificarem a igreja. E à medida que eles edificam o corpo de Cristo, com o objetivo de serem aperfeiçoados todos os santos, para que eles estejam perfeitamente aprovados para a obra do ministério. Então nós começamos a compreender aqui algo muito estranho, a nossa realidade muitas das vezes. Quem exerce a obra do ministério são os santos. Ao contrário do que muitas das vezes nós vemos ter sido somente colocada a responsabilidade num homem ou 2 homens. Muito se diz hoje, muitas vozes críticas e rebeldes que não deveriam ser ouvidas no nosso seio, que eles até fazem confusão no sentido de dizer, não, se devemos ser mais a pregar, não pode ser só o pastor Mauro, por exemplo, a pregar. A realidade do problema está aqui, é que só um púlpito, uma seara enorme, que você combata pela seara lá fora do que lutar por um púlpito. Agora, o papel do púlpito é de equipar aqueles que vão para a seara. Então, quando você não entender isso, você pode até assumir que você é muito espiritual, mas não passa de um palhaço que faz confusão e cria caos dentro da igreja. Aonde deveria ser
focado no aperfeiçoamento dos santos, para que estes santos possam fazer a obra do ministério. Amém? Então, a Bíblia também diz que tudo que seja feito dentro da casa de Deus seja feito com ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, em 1517, vou falar aqui um pouco da história da igreja, isso tem preparando o tempo antes do vídeo entrar no ar. Em 1517, Martin Luther cumpre uma profecia de John Hus que em 100 anos atrás, ou seja, 1417, tinha anunciado que Deus iria levantar alguém que faria ou cumpriria o desígnio de Deus. Esse John Hus foi morto pela Inquisição Católica e então Martin Luther entra no cenário, sendo ele um homem letrado, advogado da profissão em termos de curso e apto, neste caso específico, daí a formação dele ser mencionada, apto para entender latim, que as escrituras no passado, infelizmente, foram traduzidas do hebraico para, no Velho Testamento, o grego no Novo Testamento, e trancadas, de certo modo, o acesso ao homem comum, que é designados como plebeus, porque era só dado à aristocracia, a um grupo elite que, associado à Igreja Católica, para que eles tivessem acesso à Bíblia em latim. Logo, o povo que não entendia a Bíblia, não sabia ler latim, não entendia nada do que aqui estava escrito e antes sujeito estava a qualquer tipo de ensinos que são, na realidade, chamados os decretos do Papa ou a bula papal. E assim era a igreja dirigida até 1517. Mas é necessário que você entenda isso. Não se inclui os anos, ou os 3 primeiros, ou os 4 primeiros séculos da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva começa no livro que lemos aqui, no livro de Atos, em Jerusalém, não em Roma, em Jerusalém. O que estava em Roma era o Império Romano, que, debaixo da perseguição à igreja, é então sujeita àquilo que é um tratado chamado a Pax Romana, onde o Império Romano cria um tratado de paz e deixa de perseguir os cristãos, e então vem o imperador Constantino, que em 325, mais ou menos nessa fase, 303 a 325, o imperador Constantino assume o poder e a igreja deixa de ser perseguida, e então, cumprindo o que está escrito no livro do Apocalipse, que a mulher que era perseguida foi agora, era perseguida, escondida no deserto, voltou agora montada sob a besta, e na qual esta estava embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus Cristo. Aonde, se você tiver um bocadinho mais de interesse histórico, entender um bocadinho como são as coisas, o que é que significam as coisas, você vai ouvir, por exemplo, que diocese, arquidiocese são centros políticos administrativos pertencentes ao Império Romano, nunca fizeram parte da estrutura eclesiástica. Então houve uma junção entre o Império Romano e a Igreja que foi desviada do modelo de Atos, o que até aqui me abre portas para te introduzir o tema que nós estamos a trazer nessa noite, onde a Bíblia diz que Moisés lhe foi dito: vede que faças conforme o modelo que te foi mostrado quando estavas no monte. Então, o tabernáculo que Moisés construiu na terra, ele viu nos céus, quando Deus levou ele na presença de Deus. Então, este tabernáculo que ele viu, queridos irmãos, é necessário que a gente tenha maior profundidade nas Escrituras, não basta só ler os versículos e depois achar que entendemos as questões. Este tabernáculo que ele viu tem uma representação e tem um significado. Logo, este significado desse tabernáculo, se calhar nós vamos conseguir aqui dar uma breve ilustração, ou se calhar importa que eu ensine dentro desta série de mensagens também a essência do tabernáculo, para que você possa compreender o que nós estamos aqui a falar. Mas hoje eu se calhar vou fazer uma breve introdução nisso. Então, o tabernáculo que ele viu é simbólico, o que ele construiu, perdão, é simbólico daquilo que ele viu. Então a Bíblia diz que a lei veio por meio de Moisés, João 17, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então o que ele viu e anunciou era Cristo. Então este tabernáculo fala de Cristo. Então
todos nós, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, somos, na realidade, chamados, queridos irmãos, a fazer conforme o modelo. E o que nós estamos a falar até aqui é que de 1500 a, vamos falar de 300 a 400 anos, como estamos a falar, 325 depois de Cristo, a 1500, é um período chamado dentro da igreja, da história da igreja, o período das trevas, onde não havia a palavra, que é a luz. Havia, sim, o decreto da bula papal e não havia o ensino nas escrituras. Martin Luther, como o louvor que nós acabamos de ouvir há pouco, pela graça sou salvo, Martin Luther, no entendimento que ele tinha de latim, entendeu que todas os sacrifícios e todas as penitências que ele exercia até então, diante de Deus, eram vãs, e entendeu o que está escrito em Salmos, que em vão trabalha o homem se não for o Senhor a edificar, porque a Bíblia diz que a salvação não vem por meio mérito das nossas obras, mas por mérito ou pela graça, pela fé no que Jesus Cristo fez. Então, a obra que nos salva é a de Cristo, a obra redentora de Cristo, e não a obra penitenciária de um homem que, na realidade, não pode atenuar o seu próprio pecado. E então nós entendemos nesses pontos aqui a importância da tua fé ser bem fundamentada, porque muitas das vezes nós ouvimos muitas pessoas dizerem que creem em Jesus, mas não é verdade, porque elas podem crer na ideia de Jesus, mas elas, quando olham para as Escrituras, muito do que elas têm não é verdade. Eu ontem tive o prazer de ter encontrado uma mulher que o Senhor me disse que era para servir aquela mulher em algo específico. E muito interessante, estava eu com a minha esposa ontem e a tratarmos do assunto em si. Ela agradecia muito a Deus. E antes de eu dei conta que ela era cristã, eu perguntei a Deus o porquê que o Senhor estava a falar comigo isso. E o Senhor mostrou-me um muro que tinha sido edificado com blocos, cimentado, mas não tinha sido acabado, não tinha ainda sido lançado a massa para rebocar a parede e então poder-se decorar a parede. E assim, muitas das vezes, é a fé de muitos de nós que, ouvindo falar de Jesus, não terminamos a obra, paramos pelo meio do caminho. É necessário que você entenda que o conhecimento da verdade, ele não é só você ter contato com a verdade, mas a verdade tem que se fazer real também em ti. Tem que fazer parte da tua vida. Isto é, você tem que ser transformado pela renovação da tua mente. Você tem que ser transformado agora a ser um imitador de Cristo, ser como Ele. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos pregar o Evangelho ao mundo e sentimos que até nem somos eficazes. Por que nós não somos eficazes? A Bíblia diz em Atos 19 que os filhos de Seva foram resistidos por demônios que se submetiam ao nome de Jesus. Mas esses demônios não aceitaram se submeter àqueles homens porque sabiam que eles não estavam equipados, eles não estavam edificados. E então eles disseram, Paulo, conhecemos que ele segue Jesus, Jesus sabemos que é aquele que nos venceu na cruz, quem sois vós? Então importa que cada um de nós seja bem edificado na verdade, porque Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Agora, queridos irmãos, pregação do Evangelho não é acusação das pessoas. Pregação do Evangelho não é apontar o erro dos homens. Muitas das vezes acreditamos ou sentimos, de não sei de onde, que o nosso chamado é ser críticos e caluniadores e até difamadores porque o homem ali está errado ou pecou. Vamos olhar para as Escrituras e entender algo extremamente importante. Ontem eu falava também, eu vou voltar ainda para o exemplo que eu falei desta mulher, porque isso foi uma sequência de eventos. Antes de eu ter o acesso a essa mulher, eu estava com alguém que me perguntou algo muito interessante. Ele perguntou, Mauro, tu vais me dizer que alguém, da noite para o dia, a expressão que ele usou foi vira beata. É uma expressão, pronto, meu caricata, mas é exatamente essa questão. E eu disse-lhe, eu respondi, e são pessoas que nem são cristãs, no sentido que nós entendemos, são desvios doutrinários, e o meu ponto foi exatamente isso. Eu era um lixo, e Jesus me resgatou. E nós temos que entender que a verdade veio a mim na qualidade de pecador.
Então, a minha projeção do Evangelho, da graça de Jesus, não é te mostrar quão grande eu sou, quão bom eu sou. E muitos, às vezes, até atentam para ver se eu vou errar ali ou se eu vou acertar aqui. Então, você vai descobrir fraquezas em mim, porque eu sou humano, mas você vai descobrir a grande revelação do poder de Deus. Porque um homem como eu, que querendo não fazer o mal, acaba por fazer. Um homem como eu, que querendo fazer o bem, acaba por não fazer esse bem. E você depois vai ter que se responder a si mesmo. Mas como é possível Deus lhe usar? Porque não é pela minha força, não é pelo meu poder. Não é a minha fraqueza que vai me limitar. Antes, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza e a graça dele me basta. É a graça dele. Queridos irmãos, é a graça dele. E a igreja, parece que muitos de nós ainda estamos enraizados num ensino errado, desviante das Escrituras, pelo menos desviante do Evangelho de Jesus Cristo, que é a graça, porque a lei não pode justificar o homem, a lei antes o condenou. E nós estamos a falar da graça. Significa que por mais que eu tente acertar aqui, eu não consigo guardar toda a lei. Então, miserável homem que eu sou, mas há esperança, boas novas para ti. É a graça que te basta. Queridos irmãos, é a graça, não depende de nós, a salvação não veio de nós, a salvação não veio da tua intenção de responder sim ao Senhor, a salvação vem dele, é a graça, é imerecido. Então, no domingo eu acredito ter mencionado sobre a graça e a misericórdia. A misericórdia é Deus não nos tratar de acordo com os nossos pecados, e a graça é Deus nos capacitar com o poder que nós não tínhamos para vencermos agora o pecado, para sermos santos aos olhos dele e pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões. Então, para que ninguém se glorie perante o Senhor e diga que não, o meu braço, as minhas obras, a minha santidade me produziu salvação. Então, há uma distinção no meio disso tudo. A pergunta depois vem: então, pastor, devemos ser sérios, devemos exigir seriedade, devemos exigir compromisso? Sim. Para que o bom nome de Cristo não caia em desdém, como tem sido até em desuso na nossa sociedade. Escândalos e difamações que se levantam, porque muitas coisas às vezes até vêm em nome de Jesus, em nome de Deus, carregam o nome, título de igreja e nada a ver com Cristo. Então, é muito interessante, eu falava da mulher a quem eu servi e algo interessante que ela disse, pô, eu estava a orar e Deus, eu disse, Senhor, tu sabes a minha entrada, a minha saída, guarda-me, eu vou sair, guarda a minha casa, e onde eu vou o Senhor me proteja, e vocês apareceram, pois Deus abençoe. E eu disse algo muito interessante, eu peguei naquilo que ela estava a dizer, ela disse, não, quando eu estava ali naquele lugar, morcegos passaram sobre a minha cabeça, e eu quase que passavam sobre a minha cabeça, então eu repreendi, está amarrado no nome de Jesus, essas coisas. Eu fiz uma pergunta, e se um morcego passasse sobre a tua cabeça? O que aconteceria? Então nós vemos muitas das vezes cristãos que têm metade da palavra, eles não têm toda a revelação. Então o diabo ainda, como está escrito, não des lugar ao diabo, o diabo ainda entra. Eu estava a preparar-me nesta tarde pensando numa outra série de mensagens que eu vou pregar a seguir, que é não dando lugar ao diabo. De ensinar como fechar portas na tua vida para Satanás. Uma das coisas que me fez pensar muito em termos de oração é a questão da retaliação. Muitos de nós, se nos corrigem, se nos repreendem, se não aprovam aquilo que estamos a fazer, a gente até fica assim, ok, mas depois vai retaliar. Você sabia que isso é o espírito de Jezabel? Você sabia que isso é assim que Satanás faz? Não se sujeitando à ordem nem à instrução. Diz sim, amém agora. Ou também, ok, ou você lhe chama, ou te chama a atenção. E te dizem, não, tu tinhas um compromisso comigo e tu me disseste que farias às 19 horas. Ok, pastor, mas depois também, mas já está aqui a solução. Então você ignora a questão que você falhou para simplesmente abafar e dizer, olha, está aqui a solução, não precisa te falar mais. Sabia que isso é o espírito de Jezebel? Então nós vamos estar a ensinar acerca dessas questões, fechando as portas, não dando lugar a Satanás na tua vida, para que ele não possa roubar, matar, nem destruir aquilo que são os frutos de Deus em tua vida. Eu quero só, antes de continuar, te lembrar da mensagem da terça-feira. Você é especial, você é precioso. Eu disse em Apocalipse capítulo 5, vimos que nos céus tem um trono, tem animais, nos céus tem um livro. Descobrimos que tem Jesus lá. Mas quando nós olhamos para essa realidade, é paralela. Na terra tem também tronos, na terra tem livros, na terra tem animais. É tudo imitação do que lá está. Mas na terra não tem Jesus. Na terra tem o homem que Deus fez a sua imagem e sua semelhança. Aquele homem que pecou, mas em Cristo redimido para sermos a expressão de Cristo. Em nome de Jesus. Se você entender as riquezas dessas verdades, você vai entender quão valioso e quão precioso
a tua vida é ao Senhor. Amém? E é estranho, depois dessas grandes realidades, de que Jesus não veio para a terra, te enviou a ti, e nós sermos abalados com mentiras, medos, de que o diabo mandou morcego. Não está escrito, a minha igreja edificada pisará, calcará na cabeça de serpentes e escorpiões. Então conheça a verdade, tome posse da verdade antes que as mentiras se apoderem de ti. Logo, nós não temos o ministério da acusação, nós temos o ministério da justificação, da reconciliação com Deus. Ou seja, nós não estamos aqui a apontar erros dos outros, então nós não podemos estar a apontar, quando pregamos o Evangelho, nós estamos a falar das boas novas, de como Deus já levou aquele pecado e como Deus tem um propósito de graça para ele. Não ele chamar-se o pecador, é lógico que ele é pecador, nascemos todos no pecado, nós temos que ter mais profundidade no Evangelho do que simplesmente só conseguir entender que isto é erro, aquilo está errado, isto é certo. Todo louco consegue entender o que é certo e o que é errado. Até o louco consegue entender isso. Então, o que nos dá vantagem de chegarmos e apoderarmos da vida dos outros, apoderarmos de uma câmara e de um microfone, agora atacar as pessoas, seus pecadores. Todo o caolho no mundo dos cegos parece ser rei, é aquele ditado. Nós temos aqui um vídeo que nós vamos ver agora, é uma peça, eu quero te mostrar algo importante. Infelizmente, esta é a imagem que a sociedade vai transmitindo sobre aquilo que é a igreja, mas isso aqui é a verdade sobre a igreja. Veja a seguir. Um caso de polícia, eis que um dos assaltantes entende com um caso de polícia. Vendi uma Play no âmbito de 30 mil e eu tinha dinheiro em posse, pago-lhes a Play 20 mil, ficando-lhes dever 10 mil. O que parecia ser apenas um caso de polícia, eis que um dos assaltantes entende contar como são protegidos para efetuarem roubos frequentes, sem, no entanto, serem identificados pela polícia. Nos deram aquilo, nos falaram que é uma proteção, as coisas que vocês terão, ninguém vai lhes apanhar. O curandeiro que terá dado proteção na 3 do Papelão, bairro Ana Paula. No quintal, vários pacientes. No interior da residência, encontramos um santuário com várias raízes e outros objetos. Guinamão Luvúvamo é surpreendido pelos efetivos do SIC. Os telemóveis que esses meninos te deram, estão onde? É assim. Primeiro eu quero saber onde é que estão. Depois vamos explicar. Não, ainda. Vamos conversar. O outro telefone é este. Dá-me os meus telefones. São 6 telefones, dá os 6. Deixa eu tirar esse chip. Não, mantém lá o chip. Mantém lá. Nós não chamamos os números aqui. O curandeiro confirma que os jovens bateram à sua porta e fizeram o tratamento, na base de banhos e cordas na cintura. E como pagamento, recebeu 6 telefones. Quando eles vieram aqui, então nós fizemos o nosso serviço. Eu lhes perguntei, o que vos levou aqui? Eles me disseram, não, Cota, nós viemos para nós virmos se proteger. Guinamão é também pastor desta igreja. E no momento da autuação da polícia, alguns fiéis aguardavam pelo culto da noite. SIC no IGE desmantela suposto grupo de marginais que efetuava assaltos com base à proteção de um curandeiro. Amém? Glória a Deus. Ok. Eu vou pegar nesse ponto aqui, nesse texto triste jornalismo. Não sei se é de meia tigela ou se tem tigela aí. Mas o que nós vemos aqui nessa peça, além de uma camuflada da parte daquele que fez a locução da peça, é uma tentativa de difamação. Como é que ele diz inicialmente que é curandeiro que faz obras ocultas, banhos tradicionais, que a Angola reconhece tradição e diz mesmo que o cristianismo é religião do branco, vai dizer que este que é praticante de coisas do gênero é também pastor. Não, pastor ele não é. Agora,
que se ele fosse mais profissional, e nem estamos a questionar aqui o profissionalismo dele, não é a questão aqui, mas se ele fosse mais profissional ou íntegro na transmissão da mensagem, o que ele diria é como muitos destes curandeiros, destes bruxos, que são os que assim se apresentam como médicos tradicionais, que são mesmo feiticeiros bruxos, o que é que eles fazem? Eles vão se camuflando como cristãos. E assim também tem muitas pessoas que vão para dentro da igreja, ele fala amém, mas quando ele tiver problema, ele vai no bruxo, porque é a tradição da casa dele. E esse é que é o grande problema que nós temos dentro da igreja, nos dias de hoje. Amém? Então, nós estamos aqui realmente para instruir a igreja e entender o que é cristianismo, o que são trevas. Então, entendermos realmente qual a separação de uma da outra, para que depois nós não possamos hoje, como estamos a ver essa peça, a última coisa que as pessoas ouviram é que o bruxo é pastor. Não. O pastor é que estava a fazer banho de proteção para ir roubar as pessoas. Não, ele é bruxo. Ele engapa, ok? Ele não é cristão, não é? Isso é um servo das trevas. Faz lembrar Simão, o mago, aquele que estava em Atos, que supostamente se converteu, foi batizado inclusive, mas quando Pedro olhou para ele, disse, não, você não tem parte nesse ministério, por causa daquilo que era um falso arrependimento, até neste caso, mas neste específico que nós acabamos de assistir, mostra a realidade do que nós estamos a ouvir e a ver sobre, não só em Angola, mas em que muitas igrejas, entre aspas, quem as lidera tem pactos com Satanás e usa o nome de Cristo, logo os escândalos que vêm depois mancham o propósito ou o nome de Cristo. E é neste ponto que eu quero começar nessa noite. Independentemente de você ouvir isso e ver estas realidades, estas difamações, esses escândalos, está para se manifestar o genuíno. Porque importa que as trevas estejam lá também presentes para que se saiba distinguir o que é genuíno, o que é falso. Porque se nós repreendemos bruxaria, nós repreendemos as obras das trevas, é lógico que nós não somos daqueles que te incitam ou te protegem para ir assaltar telemóvel. E vai ter que ser exposto e que haja coragem e firmeza da nossa parte de sabermos olhar para essas questões distintas. Glória a Deus. Amém? Só até aqui bastante informação, só até aqui mais profundos os pontos que nós estamos a assistir. Vamos nessa noite dar início a esta questão sobre a igreja com base no ministério quintuplo. Pastor sou eu, que ele é bruxo. Aquele que vem aqui, nós expulsamos isso em nome de Jesus. Se ele voar, meia ideia, ele cai aqui. E quem é sócio oficial dele também é exposto. Quem é enviado dele é exposto. Vamos de nós ser expostos no nosso meio. Glória a Deus. Pastor sou eu. Aquele ali é bruxo. Ok? Isso de banhos, não sei o que, isso é bruxaria. Isso de proteção, porque não sei o que, isso é feito, isso é bruxaria. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Ok? Se você não se arrepender disso e acudir isso, você vai para o inferno. E se você faz isso, você não é cristão. Você não pode ser de Cristo e praticar essas coisas. Glória a Deus. Nós não podemos hesitar, não podemos recolher a língua aqui. Quem pratica tais coisas não é de Cristo. Esse é filho do diabo. Acabou. Vamos ter que limpar o nome da igreja. E entenda isso. A única forma de limparmos o nome da igreja é pelo bom posicionamento de cada um de nós. Qual é esse bom posicionamento? Quando as pessoas começarem a ver Cristo em nossas vidas. Vou repetir, aquele é bruxo. Aquele é pastor. Às vezes também faz coaching. De como roubar. E não ser apanhado. Jesus Cristo. Misericórdia. Podemos ler Efésios capítulo 4, verso 11 e verso 12. Jesus. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas e pastores mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para eles executarem a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Efésios tem duas partes, nós vamos olhar aqui rapidamente. O livro de Efésios ele é dividido na parte do conteúdo doutrinário, e a segunda parte ele tem a ênfase sobre a prática
em termos dos atos da igreja, dos atos do Espírito Santo por meio da sua igreja. E na parte doutrinária, eu quero ler contigo aqui, quero te apontar para alguns pontos. Então, nós vamos dividir a mensagem de hoje, vamos pôr ela em uma segunda parte, na continuidade na próxima semana. Amém? A primeira parte que nós olhamos aqui no livro de Efésios, eu vou só passar alguns versículos, Efésios 1, verso 4 e verso 5. Se pudermos ler rapidamente, Efésios 1, verso 4 e verso 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nos elegeu nele. Você foi eleito nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então, a expectativa de Deus é que você seja santo. Deus não está à espera que você caia. Deus não está à espera que você tropece. Deus está à espera. O que Deus semeou em nós, por meio da palavra, é de que você seja como a semente. Que você seja como a palavra. Deus não nos enviou outra coisa, mas nos enviou a palavra para que nós fôssemos feitos tal e qual a palavra. E a palavra ela é santa. A palavra ela é irrepreensível. Podemos ler novamente. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Repita comigo. Em Cristo Jesus, eu sou eleito. E em Cristo Jesus, eu sou santo e irrepreensível à medida que eu o imito. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Para sermos predestinados, para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Primeiro lugar, quem nós somos? Santos e irrepreensíveis. Segundo lugar, aonde é que nós estamos? Efésios 2, verso 6. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. O porquê, a razão de nós sermos. Efésios 1, verso 6. O porquê que nós existimos. Efésios 1, verso 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia! Sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus enviou a palavra sobre nós, produzindo em nós fé, automaticamente fazendo de nós não mais pecadores, não mais irritantes, não mais filhos da desobediência que provocam a ira ao Senhor, mas homens agradáveis a Ele para louvor da sua glória. Então a minha razão de ser é para que Deus seja louvado. Deus me criou para louvor da sua glória. Repita comigo, eu sou criado para louvor da sua gloriosa graça. Você é especial em Cristo. Esse é o propósito de Deus. Essa é a tua identidade em Cristo. Você não é um falhanço. A única forma de você falhar é você continuar a ser um coração duro, petrificado, cheio de falsidade. E você se despreza a si mesmo. Mas não é Deus que te desprezou. Aleluia. Como é que você é assim? Nós falamos até aqui quem és tu, aonde tu estás, por que é que tu és isso, ou por que é que Deus te criou, e agora, como é que nós somos? Como? Através de como é que nós somos? Efésios 1, verso 7. Como é que Deus conquistou eu e tu sermos agradáveis a Ele? Efésios 1, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Novamente, nele. Não é ao lado dele, nele. Ele é um lugar. Cristo é um lugar. Efésios 2:6, acabamos de ler. E nos ressuscitou e nos entronizou num lugar, nas regiões celestiais. Nele. Diz a seguir o quê? Temos a redenção. Fomos comprados para perdão dos nossos pecados. Então, o meu pecado foi perdoado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Como é que ele fez isso? Através da cruz de Cristo. Amém? Esse é só o primeiro ponto. Esse é só o primeiro ponto. Quem nós somos? Aonde estamos? Por que que existimos? E como é que Deus operou isso através de nós?
Segundo ponto, você é bendito, você é abençoado. Leia comigo, Efésios 1, verso 3. A primeira parte do livro de Efésios te faz entender essas questões todas. Efésios 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, as bênçãos, elas são espirituais, não são coisas materiais que Deus nos deu, são coisas espirituais e elas estão associadas à posição que nós estamos. Aonde é que é? Em Cristo. Bendito Deus e nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então você já não devia mais procurar que Deus te abençoasse, você já foi abençoado. Com toda a sorte de bênçãos, em todas as regiões celestiais, em Cristo. A única coisa que você tem que aprender, é o que nós estamos a ensinar aqui, é aprender a manifestar todas essas bênçãos que o Senhor Deus tem para ti, que já ordenou para ti. Ele disse, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e essas bênçãos todas se manifestarão na tua vida. Amém? E amém. Glória a Deus. Efésios 2,6 diz que nos ressuscitou com Cristo e nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As bênçãos são poderosas, são liberações dinâmicas do poder de Deus. O que é que são bênçãos? Eu ontem, com esta senhora que falávamos, ela disse que Deus lhe abençoe. Eu disse, se a senhora me abençoar, nada vai acontecer. Mas se eu lhe abençoar, a sua vida vai mudar. Ela estava a caminho de ir ter com a mãe que estava doente. Eu pedi que ela me desse um lenço. Eu disse que tinha um lençol, não tinha um lenço. Eu disse, me dê o lençol. Quando eu abracei aquilo, o espírito de ressurreição que está sobre mim aqueceu de tal modo aquele lençol que eu lhes pega. Eu disse, meu Deus, está quente. Eu disse, é exatamente isso. Eu posso lhe abençoar. A senhora não pode me abençoar. Porque Hebreus 7, verso 7 diz, sem contrariedade, sem contradição. Isso não é argumento, isso não é para debate, isso não é questão de interpretação. O maior abençoa o menor. Esquece isso. Esse é o poder da cobertura espiritual. E muitas das vezes nós, com pretexto de humildade, nos desviamos do modelo que Deus nos ordenou. Foi Deus, o Pai, que nos abençoou em toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então as bênçãos saem de cima para baixo. Não tem como de baixo abençoar o Senhor. Não. Nós glorificamos o Senhor. Nós bendizemos o Senhor. Nós não podemos lhe abençoar. Nós louvamos, adoramos Ele. Mas Ele nos abençoa. Amém? Um pastor não pode ser abençoado pela sua igreja. A igreja é abençoada pelo seu pastor. Isso é arrogância. Isso é o espírito de Jezebel. É por isso que muitos não sabem receber. Se você insiste neste erro, o pastor não pode ser abençoado. Se você chegar e dizer assim, pastor, que Deus te abençoe, por mais elegante e espiritual que seja aos teus olhos, não opera. Sem contrariedade. Podemos ler Hebreus 7, verso 7. Aqui começamos a entrar em choque, expondo as trevas. Por quê? Porque existe um espírito de usurpação da autoridade que entrou no seio da igreja. Usurpação da autoridade. Isso é o espírito de Jezebel. Não é você que tem autoridade sobre o teu pastor. O teu pastor tem autoridade sobre a tua vida. Você não pode dizer, você não pode questionar o teu pastor. Aqui não é cada voz Joana. Você não pode questionar o teu pastor. Você não tem autoridade para tal. Mas a igreja assim hoje faz. Por quê? Porque se removeu os fundamentos que são implementados por Cristo. Hebreus 7, verso 7. Ora, sem contradição alguma. Sem contradição sem alguma. Contradição não alguma. há oposição a esse assunto. Não há debate. Não há legislação. Não há opinião aqui a ser mudada. Sem contrariedade, diga. O menor é abençoado pelo maior. Glória a Deus, amém? Se você é da fé, você crê na palavra, que é a palavra que produz fé. Se você não consegue aceitar isso, você se exaltou muito. E você acha que você está sendo humilde, mas você está exaltado. Porque você já se moveu do lugar que Cristo ordenou sobre a tua vida. Há uns meses atrás, eu acho que eu partilhei exatamente isso, o mesmo exemplo. Mas, irmão, como é que alguém que tem medo de morcego vai me abençoar? Por isso é que Deus deu apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, para eles abençoarem o corpo ser edificado, para que eles então sejam frutíferos, multipliquem aquilo que é a imagem de Cristo. Então, queridos irmãos, vamos colocar as coisas no seu devido lugar, porque Paulo, o apóstolo, disse, eu como sábio arquiteto coloquei cada coisa no seu devido lugar. E o diabo ele não se preocupa que você faça, que você pregue, o diabo não se preocupa que você cante, o diabo não se preocupa que você ora, ele não se preocupa com nada disso, ele só se preocupa com um homem que é frutífero.
Então, tudo que está disperso, tudo que está em desordem não dá fruto. E nisto é glorificado o vosso Pai, que deias muito fruto. Deus é um Deus de ordem. Querido irmão, quando você consegue entender que você pode repreender teu pastor, número 1, quando você consegue entender que você... Por isso é que eu entrei no início falando do protesto de Luther. O protesto de Luther era que se voltasse às Escrituras. E as Escrituras nos apontam ordem. Mas nós estamos a confundir protestantismo com rebeldia, liberalismo. Cada um tem que pode fazer o que ele quer. Então, nessa noite eu vou firmar esse ponto aqui. Preste bem atenção, queridos irmãos. Se você quer progredir, expulse Satanás da tua vida. Porque muitas das vezes nós falamos acerca disso. Eu falava com o pastor em termos disso. Ele disse, muitas das vezes nós falamos do adultério de Davi, mas esquecemos do adultério de Saul. Em que o adultério de Saul foi a corrupção do coração dele. E a Bíblia diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O que é a amizade do mundo? É ir contra a palavra. É contrariar as Escrituras. Se você abre tua boca... e você diz que é cristão e contraria as Escrituras, isso é trevas. Porque a palavra é luz. A tua fé vem da palavra. Isso é espírito de usurpação de autoridade. Isso é o espírito de Jezebel. Deixa eu te explicar um bocadinho mais acentuadamente. Você já reparou que Deus perdoou Betseba, mas não perdoou Milca? Milca era mulher de Davi e foi julgada ao ponto de se tornar estéril. Por quê? Betseba foi a mulher que cometeu adultério com Davi. Mas Deus não julgou Betseba. A criança morreu, mas Betseba foi a mãe de Salomão. Você sabia disso? Nós estamos a expor o espírito de Jezebel no meio dessa questão que eu estou a explicar aqui. Aitofel era o segundo homem de Davi. O segundo homem do reino. Tombasse Davi era Absalão, o príncipe. Tombasse Absalão era Aitofel quem assumia o trono. Tão simples quanto isso. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz no livro de Coríntios que nunca se ouviu sequer no mundo o pecado que acontece dentro da igreja. Como assim? De que há quem se envolva sexualmente com a mulher de seu pai. E foi o que Absalão, no reino de Davi, fez. Com o conselho de Aitofel. Mas por que Aitofel iria trair Davi assim? Se Aitofel era considerado um oráculo de Deus. Por que Aitofel iria aconselhar Absalão a envolver-se sexualmente com as mulheres do pai dele? Porque Aitofel era o avô de Betseba. Aitofel era o homem de confiança de Davi. E Aitofel ficou ofendido com a queda de Davi, com o erro de Davi. E muitas das vezes não precisa ser aquele erro escandaloso para você ficar ofendido. Basta você colocar na tua mente que você já sabe tudo e não tem mais nada para aprender. E então você começa a notar, bem, isto ali não devia ser assim. Isto aqui eu acho que não deveria ser assado. Isto devia ser assim. E então, de um grande conselheiro como Aitofel era aos olhos de Deus para Davi, se tornou o promotor da queda, perseguição a Davi. Por quê? Usurpação de autoridade. E a usurpação de autoridade não acontece na praça, acontece no lugar do conselho da autoridade. Então aqueles que se aproximam aos conselhos da autoridade, vigiem e guardem os seus corações. Tão simples quanto isso. Porque Satanás pode se mover e pela tua cegueira você até se justificar pelo erro do outro. Porém, diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo disse, a vossa jactância não é boa. Nem sequer entristecidos ficaram, porque esse homem não foi tirado do vosso meio. Que homem? O homem que se envolvia sexualmente com a mulher de seu pai. Mas o mesmo apóstolo Paulo, mais tarde, disse, não saia da tua boca uma palavra torpe, antes aquela que promove edificação. E depois ele diz, ainda em Efésios, o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. O que Paulo está a dizer? Que ainda que você saiba ou veja falhanços e erros dos outros, comentar isso faz alguém tropeçar, isso não edifica. Logo, não saia da tua boca crítica sobre os outros, visto os erros do outro. Não faz disso a tua base de fé. Porque em vez de você fazer isso, você foi chamado para edificar. Então não faça isso seguindo o conselho de Aitofel
e começando a criticar, a semear divisão, porque você agora acha que isso está errado. Isso é um espírito de usurpação da autoridade. Agora, repare bem, a razão pela qual eu fui, em vez de terminar a história de Aitofel, eu fui até Paulo para voltar em Aitofel, é porque Aitofel era malandro. Assim, esse espírito de usurpação da autoridade de Satanás, ele é malandro e vai te destruir sentado na tua cadeira. Como é que Aitofel fez? Aitofel sabia que ninguém poderia tocar na mulher do rei, tocar no rei, principalmente Davi, e sair impune. Então Aitofel, no seu ódio contra Davi, fez o quê? Disse, se eu incito Absalão a tocar no rei, o povo vai tocar no rei, em Absalão. Então, numa jogada, ele matou os dois. Mas quando Aitofel dá conta que o conselho dele falhou, Aitofel retirou-se, foi embora, fez as suas coisas e enforcou-se. Por quê? Todas as vezes fala-se de Judas ter traído Jesus e enforcar-se. Aitofel fez a mesma coisa e enforcou-se. Cuidado para esse espírito não operar na tua vida. Sentado na tua cadeira, mas está a operar na tua mente. Cuidado com esse espírito. Porque a igreja é chamada para a glória de Deus. E Satanás sabe que se a igreja continuar firme no conselho do Senhor, a vontade do Senhor vai se cumprir. Então a única forma que Satanás tenta impedir é no espírito de usurpação da autoridade. Queridos irmãos, eu tenho uma disciplina que me remete a um limite. Não me compete, então não vou me meter aí. Não é da minha conta, então não tenho opinião a dar. Se alguém vier me perguntar o que é que achas, não me compete. Queridos irmãos, o erro de um líder não é da minha competência. O que você acha que é erro. O que você acha que é erro. Porque a tua visão limitada, misturada com exaltação, você vai achar que você sabe melhor. Vamos só te dar um dia. E você vai descobrir o que é a vida. Um dia. Eu hoje sentei com a administração da igreja. E eu disse, eu vou vos dar um plano de trabalho em que um de vocês vai liderar uma semana. Cada um vai liderar uma semana de administração. E vocês vão compreender o que é usurpação da autoridade. O que são os bloqueios que operam no seio da igreja. Por causa da arrogância dos pensamentos. Eu acho, eu penso. Deus disse a Moisés, vede que faças conforme o modelo que te foi mostrado. Isso é o espírito de Satanás. No dia de hoje o Senhor só falava comigo, usurpação da autoridade. Usurpação da autoridade. Queridos irmãos, ninguém pode usurpar a autoridade no campo, só no palácio. Ninguém pode usurpar a autoridade no campo, só no palácio. Então, quem está próximo ao palácio é que tem tendência de ser atacado. Então, você que tem que vigiar teu coração. Aitofel era malandro. Sabia que ele não podia matar o príncipe. Todo o povo ia se levantar contra ele. Ele não podia matar Davi, o rei. Todo o povo ia se levantar contra ele. Mas o que Aitofel faz? Aconselha na sua ira, aconselha a um filho rebelde e que, por sua vez, se manifesta e levanta-se para mexer na casa do seu pai. Uau! Olha o pecado de Absalão. Cuidado com esse espírito, porque eles têm a tendência de se camuflar de uma maneira com a tua razão. Mas quando você der conta que a tua razão afinal não é nada, já quer se enforcar. Porque é exatamente isso que você faz. Alguém que se absorve nisso, ele está a enforcar-se espiritualmente. Mas ele não sabe do que ele está a fazer. Cuidado com isso. Eu já vi jovens a exaltarem-se por causa de acharem que tinham um dom. Mas você precisa de descobrir que o dom, ele manifesta-se sem você se arrepender. Você precisa de descobrir que o chamado manifesta-se sem você se arrepender. Saul continuou rei depois de ter ido fazer as coisas de bruxaria. Ele continuou lá. Não quer dizer que Deus era com ele. Cuidado com a exaltação. E só isso aqui, se você ainda não tinha entendido isso, eu vou te perguntar, o que é que você então não entendeu mais? Então a Bíblia diz que Deus procura um homem e uma mulher que lhe adorem em espírito e em verdade, ou seja, com o coração quebrantado, olhando para a sua palavra. Glória a Deus. Esta é a posição da igreja. Este é o direito da igreja. O terceiro ponto
é que em Cristo, no livro de Efésios, nós temos uma esperança. Nós temos uma esperança. Agora, queridos irmãos, eu vou terminar aqui, antes de entrar nesse termo, de termos a esperança em Cristo. No livro de Efésios, capítulo 1, do verso 18 em diante, Paulo, ele dá o conselho que ele próprio caminhou. Paulo diz: eu ouvi falar da vossa fé, no versículo 15. E eu ouvi falar da vossa fé, de como vocês agora em Cristo. Porém, eu oro para que Deus vos conceda 3 coisas. Que vos abra os olhos do entendimento, para compreenderem o vosso chamado, para compreenderem a recompensa da vossa obediência. E em terceiro lugar, o poder, a grandeza, a sobressalente grandeza do poder de Deus, que opera em nós, os que cremos. Então, Paulo está a dizer: vocês são chamados, vocês têm uma recompensa na vossa obediência, mas Satanás, que vai tentando se opor, como falamos agora do espírito de usurpação da autoridade, há um poder em nós maior para cancelar todos os dardos inflamados do diabo. Você tem essa autoridade em Jesus. Porém, a Bíblia diz exatamente isso. Paulo disse: eu oro para que os olhos do vosso entendimento se abram. Por que ele falou isso? Porque quando ele viu Jesus, ele descobriu que ele era cego em termos de incredulidade. Porque o Deus deste século cegou os incrédulos. Mas depois ele ficou cego fisicamente e coube a Ananias impor-lhe as mãos para ele recuperar a visão. Então Paulo está a dizer: amém, eu entendi que vocês já creem em Jesus, glória a Deus, mas eu entendi algo que vocês ainda não entenderam. Quando eu me converti, vi Jesus, eu era cego, precisei que alguém me abrisse os olhos. Então eu oro também para que vossos olhos sejam abertos, para que vocês não se confundam. Porque, queridos irmãos, não brinca. Existe um nível de visão que ainda é considerado cegueira. Paulo viu Jesus, mas ainda era cego. Cuidado com aquilo que você pode até achar que você sabe. Pode te levar a falsas interpretações. Falta de sabedoria, falta de profundidade. Amém? Por isso a Bíblia diz que não se entregue às coisas espirituais a neófitos. Você tem que aprender a guardar a tua mente, queridos irmãos. Porque senão isso te paralisa espiritualmente. Todos os homens que rodearam Moisés conseguiam ver N número de coisas em Moisés, menos a graça que estava sobre Moisés. Conseguiam ver isso e aquilo. Como é que eles conseguiam ver isso e aquilo? Pelo espírito de usurpação, autoridade, de ter cegado eles. E o que é que eles estavam a fazer agora? Eles achavam que Moisés tinha que descansar, porque Moisés estava velho e nós também temos ideias novas. E Deus disse: ok. Antes que a terra abra, antes que a terra vos engula, venha só aqui para mostrar quem vai ficar. A quem é que eu escolhi? Cuidado com o espírito de usurpação da autoridade, porque é o espírito que faz com que Israel tenha permanecido no deserto ao invés de entrar na terra prometida. E muitas das vezes nós carregamos exatamente essas questões, em que nós ficamos muito tempo num assunto, retidos num momento, numa circunstância, ao invés de sermos um só corpo, uma só fé, um só espírito, e nos movermos em sintonia com o Senhor. Amém? Espero que você nessa noite tenha aprendido algo muito importante. Nossa hora está quase a terminar. Os últimos pontos que eu quero dizer sobre essa realidade doutrinária em Efésios: temos uma esperança nele. Aqui acabamos de falar da esperança, do galardão, das riquezas em Cristo. Temos um poder maior, excelente grandeza do seu poder. E no quarto ponto, nós temos o conhecimento do poder de Deus. Nós não somos só qualquer um grupo de pessoas. Hoje eu estava a meditar fortemente nisso. Não fosse o Espírito Santo, nós não podíamos compreender Jesus. Não fosse o Espírito Santo, nós não teríamos nem noção de quem Deus é. Mas enquanto eu ouço a voz mansa e suave do Espírito Santo a me encorajar a vencer o pecado, a me dizer: vence isso pela minha palavra, resista a esses pensamentos por meio da minha palavra. Uau! Como eu quero me tornar como Deus? Como eu quero ser igual a Deus? No sentido de saber que isto que você fala e que você faz é pecado, mas eu chegar e querer ser igual a Deus, em pegar isso e te dizer: usa a palavra para você vencer isso. Uau, Deus é fantástico, Ele é incrível. E acima de tudo a Bíblia diz: imitai a Deus. Imitai a Deus. Então, queridos irmãos, entenda isso. Você foi chamado não para ser usurpador da autoridade, mas você foi chamado para ser um homem, uma mulher, amém? Um homem, uma mulher, que
equipado para a obra do ministério, não para a destruição da obra. Muitas das vezes nós até achamos que o erro do irmão que ali está, o erro ali, é teu motivo de vida agora, é tua fé. Isso não vai fazer de ti espiritual. Qualquer louco consegue ver que aquilo está errado. Ser espiritual é ser como Cristo. Nós não estamos aqui a falar de tolerar pecado. Contrário. Nós estamos a falar do pecado que nós não queremos que se manifeste no nosso meio. Mas existe uma diferença entre alguém que falha porque ele é humano e falhou. Existe alguém que peca porque é a natureza dele de pecador. Isso nós não aceitamos no nosso meio. Isso nós não queremos manchar as nossas festas. E é necessário que você entenda isso. O quinto ponto. Cristo é a liderança de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. O livro de Efésios nos mostra que a igreja é o corpo. E no livro de Colossenses, Paulo nos mostra que Cristo é o cabeça da mesma igreja. Amém? Efésios 1:22 diz aqui rapidamente: sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, designou a cabeça sobre absolutamente tudo o que há e concedeu à igreja. Glória a Deus. O sexto ponto, a grande necessidade é a revelação. Eu quero terminar nessa questão aqui. Muitos vêm dizendo, não, é uma questão de interpretação. Não é nada, é uma questão de interpretação. A Bíblia não está sujeita à interpretação. Quando é que você é sujeita a interpretações individuais? Quando você não conhece Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse aponta para Cristo. Eu te disse no início que eu iria tocar um bocadinho sobre o tabernáculo. A Bíblia diz no livro de Salmos, por exemplo, entrarei na presença do Senhor com gratidão, dos seus átrios com hinos de louvor. Entrarei, fala de uma entrada, fala de uma porta. No tabernáculo tinha 4 cortinas, que eram as portas, e que tinham 4 cores. Púrpura, carmesim, o azul celestial e o branco, do linho fino. Quantos evangelhos nós temos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Apocalipse capítulo 4 tem 4 seres viventes, como no livro de Ezequiel, ao redor do trono. E quais são esses animais? O leão. Mateus fala de Jesus como o rei. O leão representa o rei. O segundo livro, Marcos, apresenta Jesus como servo. O segundo animal é um touro, ou um boi, mas é um animal de carga. O terceiro livro é Lucas. Lucas, interessantemente, foi escrito por um médico. Ele era doutor. Lembra que Paulo aconselhou Timóteo dizendo, não bebas mais muito vinho, não bebas somente água, um pouco de vinho, por causa da tua enfermidade. Quem deu esse conselho? Foi Lucas, que andava com Paulo no seu ministério. Esse mesmo doutor Lucas foi o escritor do Evangelho de Lucas, tanto quanto o livro de Atos, que foram ambos escritos para o excelente Teófilo, para que ele compreendesse as coisas que Jesus não só começou a ensinar, mas a fazer, as coisas que se decorreram no meio daquela geração. Então, o livro de Lucas, incrivelmente, escrito por um médico, é o livro que fala de Jesus como homem, o terceiro ser vivente no trono de Deus, o rosto de um homem. O livro de Lucas é o livro que fala de como Jesus nasceu de uma mulher por meio do Espírito Santo, cumprindo a profecia de Daniel 2. O mesmo Evangelho de Lucas é o que fala de maiores milagres sobrenaturais executados por um princípio, quando o Espírito Santo veio sobre um homem. Então, o livro de Lucas é muito interessante porque, além de rico em termos de sobrenatural, ele nos mostra que se nós dependermos do Espírito Santo, sendo nós cheios do Espírito Santo, se olharmos para nós vamos ver fraquezas, mas a Maria perguntou, mas como poderá ser isso se eu não tenho como? Lhe foi dito, quando vier sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Todo-Poderoso, e então as coisas vão acontecer. Então nós entendemos o livro de Lucas, que a esperança para nós, porque o segredo é Deus habitar em nós e o mundo ver a glória de Deus em nós. O quarto livro é o livro de João. O quarto ser vivente é uma águia, em que o livro de João ele aponta Jesus o divino, não Jesus o filho de Maria, mas Jesus o filho de Deus. Em que João 1,14 diz, o verbo, a palavra de Deus, se fez carne, se tornou homem, habitou no nosso meio. E Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Porque nunca ninguém desceu dos céus, senão o Filho que veio revelar o Pai. Então, os 4 evangelhos, as 4 cortinas do tabernáculo, aonde entraremos com gratidão nos átrios dele, com hinos de louvor. Nos átrios era onde se fazia
o sacrifício do cordeiro, representando, simbolicamente falando de Jesus. E lá pegava-se o sangue e entregava-se na mão do sacerdote e ele punha no altar de bronze, que é o lugar onde era queimado o animal, que fala do arrependimento. Nadab, Abiú, os filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, Levíticos capítulo 10, foram buscar fogo estranho, foram buscar um fogo que não foi tirado do lugar do arrependimento e vieram ministrar ao Senhor. E então eles foram consumidos na presença do Senhor, porque o Senhor disse: todo aquele que se aproximar a mim, eu serei neles santificado. Então nós vemos aqui, o tabernáculo aponta para a obra redentora de Cristo, com o objetivo do sacerdote pegar no sangue da expiação e levar do lugar santo ao santo dos santos, onde havia uma cortina, o véu que nos separava, que era o pecado. E então, Cristo morrendo naquela cruz, o véu rasgado ao meio, e hoje temos acesso, não mais só para entrar e voltar lá para fora para o pecado, mas para permanecer lá. A Bíblia diz então, nele estamos assentados, nele somos edificados, nele somos estabelecidos. Queridos irmãos, é necessário você entender que isso não foi uma questão de interpretação minha, mas é uma questão de entender que o Velho Testamento é a sombra, a realidade está em Cristo. Se você não entende o Velho Testamento, você não entende que no Velho Testamento foi anunciado o Cristo que estávamos todos ansiosos para ouvir, para nos explicar o caminho, a verdade e a vida que está em Deus. Queridos irmãos, não é só ler a Bíblia, não é só orar, não é só carregar um título. Você tem que ser cheio do Espírito de Deus. Alguma vez que você seja cheio do Espírito de Deus, você vai discernir as manobras de Satanás. Você vai discernir as mentiras de Satanás. Então, queridos irmãos, aprenda a ficar no teu limite. Daqui até aqui você vai. Você vai até onde o Senhor te enviou. Se o Senhor não te falou isso, não te compete. Se o Senhor não te instruiu assim, não te compete. Amém? Um filho não pode abençoar seu pai. Um filho não pode repreender o seu pai. Queridos irmãos, há decência e ordem na casa do Senhor. Há decência e ordem onde nós estamos, como homens. Nós temos que entender, somos luz do mundo, somos sal da terra. Então, queridos irmãos, não permita a Satanás fazer com que você se exalte só porque você agora lê a Bíblia. Amém? Porque a intenção de você ler a Bíblia é para que você expulse Satanás. E não agora obter conhecimento para abafar os outros. Isso não é evangelho. Isso é dissensão, isso é contenda. Nós somos chamados a ser de Cristo, para que o mundo veja a glória de Deus em nós. Amém? E amém. Glória a Deus. Então, eu espero que isso tenha te abençoado rica e poderosamente. Próxima quinta-feira estaremos de novo continuando nesse ponto e vamos deixa já adiantar aqui, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar a focarmos no propósito da glória de Deus na igreja, mas por meio dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas. E então o que nós vamos querer falar é sobre cada ministério distinto, para que você entenda o que é que genuinamente significa um apóstolo, o que é que genuinamente significa um profeta, o que é que genuinamente é um evangelista, é um mestre, para que você então, sendo edificado, alguns de nós somos chamados a ser mestres, pastores, evangelistas, profetas ou apóstolos, talvez nem todos, mas todos nós somos chamados para a obra do ministério, quer uns equipando os outros, quer os outros executando a obra, para que Deus seja glorificado. No nome de Cristo Jesus de Nazaré, amém. Eu te despeço aqui, que o Senhor Jesus Cristo, o meu Deus, te guarde, o meu Deus te proteja, e acima de tudo, que a mão dele esteja sobre ti e ninguém te toque, porque você pertence a ele, se tão somente confiares no nome de Jesus. Amém e